Muito bom dia, pessoal. Vou aqui vir com os relatos de uma experiência com um símbolo específico que eu coloquei um vídeo ontem, né? O nome do símbolo é Lahananai, tá? Significa acessando os arquivos. Esse símbolo, ele não é específico do Reiki, mas os reikianos estão usando, né? Acredito que o próprio mestre Usui tinha acesso a esse símbolo, pois ele também teve uma orientação religiosa, porque antes dele desenvolver o Reiki, subir no Monte Kurama e ter os insights, as intuições, né, a ponto de criar esse magnífico, né, esse presente de Deus que é a terapeuta reikiana, ele tinha orientação budista, né? Então ele conhecia já alguns símbolos, mas trouxe novos, né? Que foi através disso que se criou o método Reiki, né? Rei, energia universal, e Ki, quando ela se afunila nos seres, né? É a junção dos dois. Esse símbolo é maravilhoso, né? Vou relatar qual a experiência que eu, né, minha experiência particular tive com esse símbolo. Esse símbolo é feito e traçado como está no vídeo anterior, né? Cor violácea, à frente do chakra frontal. Por quê? O chakra frontal é o chakra da visão, não dessa visão visceral que a gente tem aqui, né? 3 a 5% de visão astral. Não, esse é o chakra da visão da vida. Tudo é olhos, né? E tudo é mental. Então é ver com a mente superiora, não humana, né? Já ultrapassa isso. Então o que é o símbolo? O símbolo Lahananai, ele é uma tela. Na quinta dimensão se vê tudo como telas. Então, esse símbolo, sendo uma tela, o que é uma tela aqui? É um instrumento, né, um espaço de transmissão de um sinal de um lugar a outro. Por exemplo, está acontecendo uma reportagem em São Paulo, estou no Rio Grande do Sul. Eu vejo através da tela, talvez até em tempo real, está acontecendo ao vivo, né? Então, esse símbolo à frente do chakra da visão, ele pode transmitir essa consciência aparentemente objetiva de vigília para as horas de sonho na alma, tá? É um bom, tá? Se não super favorável símbolo de técnica de desdobramento lúcido, tá? Para você ter sonhos lúcidos, ter experiências diretas com o conhecimento. Porque todo o conhecimento passado aqui didaticamente, ele vem do extrafísico, gente. Religiões são feitas do extrafísico. O budismo foi feito do extrafísico. O que Buda via? Via extrafisicamente. Ele não estava ali, né, todo aquele tempo ali encostado naquela figueira, né, vendo a figueira, vendo o plano físico. Não, ele estava vendo as duas coisas. Ele transpôs a matéria visível, né? Porque não existe só essa matéria aqui, são 7 tipos de matéria, 7 dimensões, né? Mas não são matérias como essa aqui, coisas. Esses planos estão dentro, nos espaços atômicos de tudo que você está vendo aqui. Então quem tem olhos para ver, esse olho da testa, né? Que na verdade não é um olho, e sim é uma lanterna, né, da vida, bem vê a vida e vê todas as coisas. E não vamos chamar apenas de clarividência linear, é uma clarividência de vida. É ver, ter evidência clara de vida. E audiência também. Está ligado, né? Então, o que eu experimentei com esse símbolo, eu aconselho fazer antes de adormecer a meditação nesse símbolo. Prestar atenção nos pensamentos que passam dentro daquele quadrado central, que é a tela, né? Ali vai ser transmitido a consciência de vigília para a alma, porque os chakras estão mesmo no corpo etérico, né? Há uma réplica
no corpo astral, porque o corpo astral é o primeiro que desenhou chakra, para depois passar para o etérico e depois glândulas no físico que representam chakras, porque corpo físico não tem chakra, tem glândulas. É o resultado, o corpo de ação de tudo que vem de cima. Então ele passa a consciência de vigília, que é essa nítida, a gente não podemos ir embriagados para as experiências, não temos direito de sonhar. Estamos aqui a trabalho, não para festas, né? Para coisas fugazes, efêmeras. Não é isso que estamos fazendo aqui. Então na hora de sonho também estamos, né, para trabalho. Então você passa essa, né, essa tela puxa. Ó, é transmissão. O que é tela? Transmite o sinal de um local para outro. Vai transmitir a consciência de vigília para a alma. Ele potencializa, é como se fosse um imã. É o que é uma tela. A tela, ela puxa sinal. Se ela tem os dispositivos certos, puxa o sinal para ela e você assiste. A verdade. Muitas vezes em tempo real o que está acontecendo em outro ponto do próprio planeta. Ou até do universo. Como a gente vê, por exemplo, a gente pode ver a imagem de satélite lá da ISS ou de uma sonda e ver em tempo real o que está acontecendo em outro planeta, através de uma tela. Então esse símbolo é propriamente uma tela a favor das verdades que a gente deve procurar. A verdade está toda aonde? Em nós, né? E por onde a gente passa, a gente que não percebe, a gente não curte a paisagem do caminho, a gente já quer chegar no fim. Né, esses atropelamentos, né? A gente quer pegar, fazer tudo de quântico, mas o quântico tem um trânsito, tá? A onda passa por ambientes e a onda tem que vivenciar o ambiente por onde passa para chegar em seus fins. Então, pessoas, o que eu vi através desse símbolo foi muito rápido, tá? Eu fiz 2 vezes. À noite, antes de adormecer, acordei de madrugada e fiz novamente. Tive 2 experiências que eu vou sintetizar aqui. Uma foi de eu estar lúcido e pensar em fazer autocura, né, reiki, fora do corpo. Eu peguei, saí do corpo e eu percebi isso que chamam de fio de prata. Ele, na verdade, não é fio de prata. Ele não tem essa cor. Ele está mais por um encanamento translúcido, né? Eu já tinha visto algumas vezes, é raro a gente ver, porque ele fica nas costas do veículo emocional. Perdão. Então ele é translúcido. O que você vê dentro dele? É como você vê aqueles encanamentos, né? Dentro dos aquários ornamentais, você vê ali passando bolhas de oxigênio para oxigenar a água. Você vê isso, mais ou menos, entendeu? Você vê um trânsito de energia. Os pensamentos, né, passam por ali, emoções passam através de cores. Os pensamentos são como se fossem as bolhas de oxigênio. Porque tudo é mental. Para quê? Para a gente poder agir aqui. Temos mãos, pés. A gente age através dessa transmissão passada através do fio. Esse fio, de preferência, não deve ser tocado nem pelo seu próprio proprietário. Por quê? Ele dá uma descarguinha elétrica, para que a pessoa se assuste e acorde. Eu não me acordei, mas peguei ele na mão para ver o que é, né? Porque autoconhecimento, pessoas, você tem que conhecer essas coisas. Não é apenas conhecer tecidos, células, né? Ter conhecimento acadêmico, às vezes nem isso a gente tem. Isso é um departamento da ciência, ela está fazendo favoravelmente no nível dela, tá? E muitas vezes nem ela mesma explica a matéria física, né? O que há nos bastidores disso aqui, visível. Então, eu usei e toquei, eu senti uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica, pessoas, é a mesma que o projetor tem quando ele sai do corpo. Por isso que é dito que o sonho é ensaio da morte. Isso está em alguma escritura que eu não vou lembrar agora, né? E a mesma sensação do EQM e a mesma sensação daqueles que desencarnaram e voltaram, foram reanimados e diz, eu senti uma descarga elétrica, né? E vi uma luz. A luz é o fim do túnel, vamos dizer, é o fim, tu diminui e a tua consciência vê por dentro desse cano e vê lá fora. Se tu sair fora do cano desse fio que é chamado de fio de prata no esoterismo, você sai lá, sua alma sai para reviver toda
aquela vida que passou, né? A gente revive no sonho os dias que passaram. Em morte, a gente revive uma vida toda, talvez até outras vidas, para fazer equiparação, porque por isso que se morre, né? Porque a gente não resolve na vida, vai ter que resolver depois, né? Tudo através de dentro da questão do karma. Karma é movimento, não é negativo nem positivo, ele não tem polaridade. Depende do que está acontecendo, daí vai ter polaridade, o conceito que a gente tem de bem e mal, feio e bonito, né? Agradável e desagradável, doença, saúde, isso é tudo conceitual, né? Porque o que é a doença, pessoas? Esse desajuste ainda de matéria e espírito, porque o dia que a matéria compreende o espírito e o espírito reconhece a matéria, há uma unificação, se tornamos um, né? Em consciência, e já nada, o karma já não é problema, então não pode ser chamado de doença. Vai doer igual, mas você não vai glamorizar a doença com sofrimento, como dizia Buda. Dor é obrigatória, vamos dizer assim, porque ela é física. Temos terminais nervosos para sentir. Mas o sofrimento é opcional, por quê? Porque a alma glamorizando, né? Porque a alma é muito interessante. Um pensamento vem, tu só está pensando, né? Depois tem um tempo para te sentir. Ai, meu Deus, porque é uma emoção que reveste e deixa uma bola de neve no pensamento, né? Então, é muito interessante essa mecânica, e não é autoconhecimento se você não conhecer essas coisas. Você tem que se puxar, né? Porque senão você apenas vai estar conhecendo o quê? O superficial. Não vai ser apto, apesar que não existem pessoas preparadas, pessoas que não se preparam existem. Não existem especiais, tem pessoas que não se especializam em nada e querem a coisa mastigada, com o mestre D, que vem bote a mão na moleira e seja seu salvador, sua bengala, né, entre o céu e a terra. Não é assim que funciona. Depende tudo de nós, né? Quem vai te salvar é ti mesmo, né? E tem que ver o que tu quer salvar. Tu quer salvar o corpo, tu quer salvar a alma, ou tu quer salvar a tua consciência. Independente de que forma você vai ter, você quer ter consciência? Você quer simplesmente ser como um animal no corredor da morte, né? Que é ceifado sem saber como veio e como foi, né? Então, achei muito interessante, né? Levei essa descarga elétrica, não mexi mais. Ele é um fio invisível aos olhos, não porque ele não é visível naquele plano, né? É porque ele fica atrás do veículo, para você não ver. Porque o dia, né, tem o conceito da gadanha, isso aí tem até no Livro dos Mortos, tibetano, vem um anjo, um elemental, né, um ser, um gadu, que é responsável só por isso, né, ele vem trajado para não se envolver com a eletricidade que tem ali, ele, equidistante de você, ele pega a gadanha, que é uma gadanha de matéria astral, e corta esse fio para ele também não levar descarga. Você vai sentir aquela descarguinha que o projetor tem e que aquele que TVQM tem. Aí tem pessoas que dizem, não, ninguém veio da morte para dizer como é que é a sensação da morte. As pessoas confundem a sensação, que ela vai ser física, com a morte em si. A morte em si é um reviver, é indolor, né? Então o que a gente está fazendo aqui então como terapeuta, a gente não está impedindo morte de ninguém, nem karma de ninguém. A gente está suavizando, tá? O karma e as dores da vida que resultam em doença e morte, tá bom? Então eu tentei fazer um auto-reiki em mim que? Na minha outra parte, física. Eu vi que o meu corpo etérico estava desajustado dentro do corpo. Eu vi as duas coisas, eu vi o quanto é escuro o corpo físico, quanto ele filtra essa luz do etérico. Por isso que ele dói, né? Onde não é irrigado energia, ou por exemplo, onde não é irrigado sangue no seu corpo, você vai sentir dormência, cãibras, né? E até pode necrosear. E vai sentir dores. Então eu vi o desajuste que estava do meu corpo etérico dentro né, com os seus nadis, né, os seus capilares energéticos, não estava encaixado. Eu encaixei, eu consegui com a minha terceira pessoa do singular, que é a alma, encaixar e conseguir fazer um auto-reiki na zona ativa, não, calmante, porque na zona ativa, como eu falei ontem, às vezes a gente pode, né, a pessoa não está precisando de tanta energia assim, a ponto de ser muito potencializada, que pode queimar, né? Porque literalmente queimar, sabe? Tu criar marcas nos teus veículos, digitais anômalas
energéticas que a pessoa já está saturada, ela precisa de um pouco, né? Então o bom profissional é aquele que sabe dosar, né? Não dopar a pessoa. Inclusive eu vou fazer um relato agora, que é algo pessoal, não estou expondo minha família nem minhas vidas, porque essas famílias e vidas, elas não existem em objetividade. Elas existem como enquanto existência, né? Siste ex, né? Insistir em se exteriorizar, que é o retorno das vidas na roda do samsara. E esses nomes de família, tudo que a gente tem, são tudo egrégoras, coisas que a gente vem, entra naquela família, uma escolha monádica, entra para resgatar tal karma que foi criado lá no passado, tá? Não agora. A gente nasce inocente, a gente sempre nasce limpo, com HD limpo, a gente vai colocando vírus no nosso sistema conforme a gente vai se desenvolvendo, mas faz tudo parte da experiência, né? Depois a gente vem com yoga, reiki, aprende o conhecimento, e a gente lança um antivírus em si próprio, né? E resolve tudo isso. Então eu tive uma experiência do porquê que às vezes um pai é pai daquele filho, filho é filho daquele pai, aquele cônjuge é cônjuge daquele cônjuge, né? Aquele vô foi vô daquele vô, aquele é neto, e às vezes até inverte esses papéis. Por exemplo, meu pai atual, pai físico, né, civil, foi um psicólogo que me tratou na época em que eu era médium, né? E eu fui médium, passei, até inclusive eu conheci algumas ordens aqui do Brasil, né? E eu fui tratado e essa pessoa me dopava com remédios, já estava combinando até lobotomia em mim, porque achava assim que a mediunidade tinha uma perseguição pela mediunidade, né? Natural, aquela hereditária, né? Que nasce contigo, inata. Eu tinha nascido no século XIX, essa pessoa, né, era um profissional. Por isso que eu digo psicólogo, que ele não tem psicologia, entendimento da alma, ele é até perigoso, profissional assim. Como um médico que é residente, né, não tem experiência, carga horária, e você deixar ele operar, ele certamente vai cometer graves erros médicos, cortando no lugar errado, talvez. Então essa pessoa agora nasce como meu pai. E hoje quem está passando por terríveis problemas psicológicos é ele. E eu sou hoje o seu médico, né, que faz terapia à distância. Vejam como pode, né, as coisas se trocam. Deus escreve certo por linhas tortas. Agora vem outros papéis. Aquele profissional vem meu pai, agora para mim ajudar ele. Podia ter vindo meu filho, né? Talvez meus filhos também, né? Eu agora sou aquele que nasce sem mediunidade linear, mas nasce com a mediunidade onírica, que eu posso ver como é que está o estado deles e poder, sem eles, né? Sem a intervenção do conceito deles, eu poder ajudá-los sem interferência, né? Sem o preconceito. Isso é muito bom. Então tá tudo certo, né? Então a gente acha assim que a vida é cinza, que a vida é ruim, porque não compreende as coisas. Porque se você ver as coisas que tem por trás dos bastidores dessa existência aparente aqui, você não vai ter tempo para ver a vida cinza, reclamar da vida, dizer com o governo, que não sei o quê, porque tanta coisa para ver, para estudar, tá? Você tem tanto tema de casa que você não vai ter tempo para ser amargo, tá bom? Essa é a vantagem que eu digo do autoconhecimento. Vocês me desculpem que aqui está muito frio. Hoje as lives são assim, né? Os vídeos feitos cachorrinho aparecendo, tem interferência, tosse, né? Então vocês não reparem esses detalhes. Peguem a essência, não a aparência. Então eu pego, faço meu auto-reiki, vejo a energia, sai pela mão do corpo astral. O corpo astral ele tem uma réplica do chakra palmar, tá? O olho da mente. Você verá uma cor verde no centro, não, azul no centro e amarelo nos dedos. Amarelo a gente chama de sattva, né? É onde está mais a frequência mais alta, na palma, tá? Porque sattva foi o primeiro desdobramento do branco, então ele já tem a ver com o plano átmico, né? Com a unificação. Tanto é que a gente, por exemplo, casais entrelaçam os dedos
no intuito de se unir. Então, quer dizer, já é uma conotação inconsciente do todos somos um, de unificação, né? E na palma da mão a gente vê o azul. Juntas as duas coisas dá o verde da natureza, o verde da cura. Tanto é que diz, o terapeuta aconselha, vá morar no meio da natureza, ou vá caminhar na natureza, pé descalço na grama, porque o verde é cor de cura. Agora, se você pega o verde e mistura com o vermelho, o que que dá? Dá o violeta. É isso que eu vi, por exemplo, eu saí do meu quarto, passei pelas matérias físicas, a gente pensa que está passando pela matéria física, pessoas, um fantasma. Eu acho muito, sabe, pejorativo chamar fantasma. É né? Fantasma da alma é esse corpo aqui. Isso aqui que é o reflexo. Mas tudo bem, né? São paradigmas que não estão enraizados, a gente não vai quebrar agora isso. Isso aí com mais além, ao longo dos milênios, a gente vai ter essa compreensão que na verdade a realidade está lá e não aqui. Aqui é o reflexo. Passo, né? Eu sinto algo da matéria, mas é porque é o seguinte, um plano está dentro do outro. Na verdade eu estou transpondo o que? Os átomos daquele plano, chamado quarta dimensão, e para os esotéricos é astral ou plano da emoção. Vou na rua e eu quero saber, se eu conseguir fazer autorreiki no meu corpo, aonde vem a bênção? Daí eu olhei para as nuvens repetindo o que acontece aqui estava nublado, e lá estavam densas nuvens também. Primeiro acontece, por exemplo, para ter uma chuva, primeiro acontece na quarta dimensão para depois ser na terceira dimensão. Vem tudo de cima, é como a chuva mesmo, né? Tudo acontece lá primeiro. Às vezes lá é futuro, às vezes lá é passado. Depende de qual o subplano, a frequência daquele lugar, né? Eu olhei para as nuvens, eu flutuando no ar, porque a gente flutua, não é que a gente flutua, a gente nada. É como se você estivesse dentro de uma piscina, você está nadando dentro da água. Se te gravarem, sem aparecer o fundo e a superfície, parece que você está voando dentro da água. Não é. Quem voa é pássaro, né? Nós nadamos nos planos. Então eu estou ali nadando, flutuando, né? Ali não há gravidade. Eu vou até uma nuvem e vejo aparecer, começar a eclodir uma chuva de cor violeta. União, ó, de quê? Do verde forrate com Kundalini, né? Isso a gente estuda no hinduísmo, espírito e matéria. Descendo. Aí eu vi todo o trânsito, claro, porque essas cores vão mudando. Ela vem lá do búdico, né? Vem uma cor, depois passa pelo manásico ou acástico, passa pelo mental, passa pelo astral, seria o emocional, e vem aquela cor violeta. É por isso que eu chamo o astral superior, é o plano ou subplano das cachoeiras violetas, né? De cura. É o próprio lugar onde se cria a emoção, a doença, é o próprio lugar onde está a cura. Tá? E as pessoas não compreendem, acham que o plano emocional, o plano das almas, falam aí que a alma pega fogo, fogo do inferno, conceitual de religião. Não é, que as pessoas não compreendem a luz astral. A luz astral é fogo, ali é o terceiro dia da criação, onde foi dito, faça-se a luz. E luz é fogo. E as pessoas, os clarividentes, desavisados, né? Aqueles assim que ainda não têm a compreensão unitotal do processo, vê uma alma com aquela chama e pensa que ela está queimando no inferno, né? Sendo que o inferno, na verdade, é um estado psicológico e não um lugar. Então, muito interessante, saio dali e eu não tenho mais nada para ver no astral. Naquele momento eu peço, que é a prática que o gnóstico faz. Astral, saia de mim. Você tira mais você já tirou o corpo físico e o etérico. Está ligado por um fio, né? Porque o etérico que é o laboratório, ele está mandando tanto para baixo, para o corpo físico, quanto para cima. Energia, uma bateria. Então, sem se desligar daquilo ali, eu descortino aquele corpo antropomorfo, que tem a mesma forma do físico. Ó, o etérico não tem aspecto do físico, o astral tem. Então é sempre assim, é um corpo antropomorfo, um corpo energético, um corpo antropomorfo e outro energético. Vou parar em outro corpo, uma oitava acima do etérico, o mental. Por isso que diz que tudo é mental. Então, para me fazer uma bênção usando o meu etérico, primeiro eu tenho que usar a mente, né? Pensar no símbolo e tudo mais, para se energizar quando desce no etérico, que alimenta o físico com prana, né? Inclusive dentro desse tubo chamado tubo de prata, que na verdade não é de prata, ele é translúcido, como eu falei, como caninhos de um aquário,
aquelas bolinhas que a gente vê ali, né? Aquele trânsito de coisa vindo para a alma e para o corpo, é prana puro, pessoas. É por onde é decodificado, chega no laboratório do etérico, pelos chakras ele quebra, como a gente quando vai fazer a digestão, a gente se alimenta em saliva, o alimento cai pelo tubo, chega no estômago, ele desdobra partículas de necessidades para cada ponto do corpo. Esse tubo é muito importante, né? Esse fio de prata, que o espírito e que o esotérico falam. E não é de prata, ele é translúcido, né? Tem uma descarga elétrica também, se ele é partido, por exemplo, né, no dia da morte, ele cria um curto, porque ele está sempre ligado ao prana, entendeu? Por isso que a pessoa diz assim, morri, ou quase morri numa EQM, eu levei uma descarga. Mas por que que acontece também com o projetor, né? Que o projetor, ele estica esse fio. No esticar esse fio é como se tu pegar um fio elétrico ligado na tomada, tu esticar, tu vai dar um curtozinho, mas possa aqui, né? Vocês olham ali e deu. Não é perigo nenhum, é só um esticar, né? Então eu vou para o plano mental, vejo que o plano mental, as pessoas geralmente têm sonhos pretos, né? Aqueles assim, teve um sonho preto tão calmo, não sei o que que foi um sonho besta. Não, pessoas, vocês estiveram no plano mental, tá? O plano mental é uma tela escura, como se fosse o espaço, e ali os pensamentos vão vindo. Se você está com o seu corpo mental aberto, que também tem nós, viu, pessoas? Ele também tem, vamos dizer, uma ideia de chakra, mas não é chamado mais de chakra, são nós, né? Por isso que eu posso passar a consciência de vigília, por exemplo, o meu corpo mental lá, e eu ver o corpo mental e ver o plano mental como se fosse realidade física. E esse símbolo, Lalana Rai, né? Lahana Nai, ele é o transmissor, entendeu? É como se tivesse uma tela na frente de mim, ele passa, transmite, como se fosse um espelho, transmite e potencializa lá no meu corpo mental. Ou no meu corpo astral. Eu vejo o mundo da alma. Eu consigo me deslocar, eu tenho autonomia. Eu posso ficar em astral, coloco o meu astral de novo em cima do mental, estou no astral. Tiro o casaco, estou só no mental. Né? O que que acontece? Eu vejo no mental, vejo de novo aquele trânsito das bênçãos. Isso está vindo além da mente. Da mente qual? Do plano da mente humana. Está vindo da mente de Deus, né? Que é pura cura. Está sempre emanando. Deus está sempre te mandando. A natureza está sempre te dando tudo de graça. E tu reclama que a vida é pesada, que a vida é cara, né? Que é tudo dificuldade. Mas as coisas estão sendo dadas de graça. Tá bom, pessoas? É muito interessante lidar com esse símbolo, tá? No vídeo anterior tem como traçá-lo, você traça com os olhos fechados, tá? E é bom meditar nesse símbolo antes de adormecer, porque adormecer você está sem filtro, você se doa todo, toda a sua alma está ali, né? Não está com as dores do corpo, que às vezes uma meditação no físico não acontece muita coisa, as pessoas se queixam, porque fica assim, tá doendo para chuchu aqui, né? Tá doendo essa posição, eu não estou vendo nada, claro, porque a tua atenção cerebral vai para a dor física, porque o cérebro é responsável, comandante do físico, tá bom, pessoas? Também tive, né, algum contato com a consciência do mestre Mikao Usui, tá? Ele fala, a consciência dele fala, às vezes a gente acha assim, desencarnou, o mestre Usui, ele não tem mais forma antropomorfa, sua alma está, vamos dizer, anulada, e hoje ele é um ser espiritual, tá? Um ente de luz. Por isso que ele não criou religião, a intenção dele não era essa, apesar que ele veio da vertente budista para ter uma iniciação. Senão ele talvez nem ia se interessar um dia subir um monte Kurama, né? E ele que mostra tudo. Depois que eu entrei no Reiki, né, eu aproveito essa canalização com os mestres eles fazem isso com vocês também, só que a gente não dá atenção muitas vezes. E eles estão do nosso lado, amparando, instruindo, consciencialmente, tá? Nos lugares onde o pensamento é voz, pensamento é cor, pensamento é som, tá? Em alto e bom som, tá? Só não tem um ser falando, porque uma coisa é existir, outra coisa é ser, né? Outra coisa é viver, vamos dizer. Esses seres, esses mestres são vivos, e nós
que estamos aqui em corpo físico, somos existentes. São coisas diferentes. Mas nós somos as duas coisas. E eles já foram como nós. Então, eles te mostram todo o trânsito, né? Te dão acesso aos símbolos, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência, né, pensando no mestre Mikao Usui, e eu ouvi a voz dele em japonês traduzida simultaneamente pelo meu gênio da minha linguagem, que traduz para a gente, que está naquele ambiente. E ele mostrava, por exemplo, o Seireki, né, e aparecia naquela tela de quinta dimensão como se traçar exatamente como a gente aprende no Reiki. Então, olha que interessante, eu comprovei algo que eu poderia ficar só na didática, né, e achar assim, como religioso que acha assim que tá tudo escrito na Bíblia, que é tudo letra morta, e a gente não pode levar o conhecimento por letra morta. Tá bom, pessoas? Porque ainda estamos vivos e para sempre estaremos. Só nos despojaremos daquilo que é desnecessário, que já fez seu trabalho, que é corpo e alma no futuro. Mas a consciência é uma só, é a nossa perenidade, né? Se o corpo mental, não esses corpos aqui, corpo mental, ele é o que a gente é por excelência, mental, né? Man, por isso que no inglês tem man, do indo-europeu, tudo que tem man tem a ver com mente, não com o homem. O homem é apenas parte da mente, nessa mente universal, é o upgrade dela, é o que faz linkagem céu e a terra. Por isso que o único que tem 7 chakras somos nós, o único que pode mexer em 7 planos. Os animais já tem só 3, né? As plantas têm 2, o mineral é um chakra só, né? Que é o planeta Terra, né? Então é o seguinte, pessoas, experimentem o Lahananai, tá? Ele significa acesso aos arquivos. Você não vai ver só coisas referentes às suas vidas passadas, como eu narrei, mas você também terá uma visão nítida de cima, como se você fosse um satélite, tá? A visão de quinta dimensão ela é de cima, e ao mesmo tempo você está lá, está aqui. Você consegue, como um bom cientista de si mesmo, ou um bom médico, ver adequadamente com equipamentos certos, com os olhos certos, para bem operar a sua vida e a dos outros, né? Porque a gente veio aqui para equilibrar. A gente não veio aqui para matar a morte, a gente não veio aqui para acabar com a doença e nem acabar com o karma. Nós viemos aqui para suavizar. Somos amparadores, né? Porque aquilo que é de lei vai acontecer igual. Esse dia alguém, num grupo de reiki, perguntou se devemos intervir na injustiça. A gente não sabe o que é injustiça, a gente não sabe aquele filho que matou o pai que matou o filho, se lá em outra vida não foram assassinos um dos outros. E agora aqui vem repetir, não somos nós que vamos mudar o karma, nós vamos suavizar esse karma para não ser tão dolorosa a vida e a passagem para o outro lado. Tá bom? É muito bom conversar com vocês, muito obrigado pela atenção e paz reverencial a todos.